Bem, pessoal, boa tarde. Vamos lá, mais uma aula nossa aí. Ressaltando que estamos num período atípico de pandemia, então devemos nos cuidar, né? Devemos nos tratar. Não tendo necessidade, não saia de casa, fique em casa. Higienização, mãos limpas toda hora. Cuide de quem você gosta, cuide de quem você ama. E esse é o momento de nós mostrarmos um pouquinho disso, tá? E continuando a falar a respeito, né, dos assuntos que nós, né, estávamos já tratando nas aulas anteriores, eu gostaria de, nessa aula, né, ainda que indiretamente, estar mais próximo de vocês, por isso, né, preparei essa aula via YouTube, né, para estar nessa interação. E aí nós vamos ter como base, a partir da página 232 do livro de vocês, que fala a respeito dos modelos de produção, da evolução do mercado industrial, né, a partir do finalzinho do século XIX, início do século XX. Né, e essas transformações ou essas mudanças vão estar bem próximas da realidade, né, daquilo que a gente já conhece, que é dentro da própria estrutura capitalista do mundo, né, essa estrutura que vai cada vez mais se enraizando, se estruturando, se complexando, né, querendo ou não mostrando essa sua complexibilidade, ainda, né, que nós saibamos que esse modelo ele trata, né, a respeito da lucratividade, mão de obra e poder aquisitivo nas mãos da burguesia, né, essa classe que na verdade cada vez mais ganha espaço. Nesse momento agora vai ser uma burguesia industrial, né, e a partir da interação dessa burguesia industrial que vai investir, querendo ou não, né, parte da sua lucratividade, sejam, né, no caso, nas áreas, né, financeiras ou, né, nas próprias outras áreas de produção. Então a gente vai começar a ver um pouquinho desses modelos que começam a desdobrar. Tá? O primeiro modelo que o livro nos dá aí como exemplo seria o Taylorismo. Tá? Esse Taylorismo, ele na verdade vai se estruturar finalzinho do século XIX, início do século XX, né, a principal ideia do que se tem, ou que geralmente nós falamos quando tratamos a respeito dele, é sobre a produção em série com uma mão de obra especializada. De que forma? Ou seja, durante muito tempo, né, vê aquela precariedade de mão de obra, né, nós vamos ver que durante muito tempo foi comum a utilização de mulheres, de crianças, né, dada essa ideia de se produzir muito, mas com pouca qualidade. E aí, no caso, vem agora esse novo modelo, essa nova etapa, né, da produção, dentro, no caso, dessas indústrias, e vai defender isso. Tá uma produção mais em série, né, isso porém com uma mão de obra mais especializada. E aí diz assim, né, que a partir desse modelo aí haverá separação do trabalho, que vai provocar o quê? Um controle maior sobre os operários que vão ser pressionados a produzir um pouco mais, ou seja, a partir da mão de obra específica haverá aquela necessidade de se produzir mais. E aí nós vamos associar cada vez mais aquela ideia, né? Isso, tempo é dinheiro. Quanto mais eu produzo num curto espaço de tempo, mais eu vou obter de lucros, tá? E aí as principais características desse modelo vai ser o quê? Realização de seleções e treinamentos rigorosos, de modo que cada vez mais hajam competências ou novas competências a serem, né, descobertas, com o auxílio de uma supervisão, ou seja, os supervisores vão estar sempre nesse processo, né, de produção, ou seja, na própria linha de montagem, tá? Uma linha de montagem, onde nessa linha de montagem cada um desempenha uma atividade e a partir das atividades, né, isso é em destaque, desempenhada, a tendência é que haja o quê? Um aumento dessa produção. Posterior ao modelo taylorista, vem o modelo fordista, o Fordismo, tá? Como nós vemos em alguns enunciados em alguns livros, tá? Esse modelo, querendo ou não, seria uma ampliação do Taylorismo, tá? Mas agora o que acontece? Tá? Essa série produtiva ela vai ter não somente a ideia da especialização, como também essa produção, né, em escala maior, consequentemente, nessa escala maior, uma autovalorização, tá? Ou seja, uma valorização do trabalhador que está nessa linha de montagem. Ele vai possuir como principais objetivos, né, isso, os lucros cada vez maiores, não tenha dúvida, uma mão de obra cada vez mais especializada, tá? Então essa questão da mão de obra em série, da mão de obra especializada, inclusive começa a aparecer em algumas partes da Europa, tá? Aquela ideia que se tem da educação ou da construção de uma educação mais técnica, tá? Daí vem essa ideia de cada vez mais se valorizar o ensino técnico, alguém que sai da educação secundária habilitado para trabalhar num desses frontes de trabalho. Estímulo do consumo, consequentemente, ou seja, esse trabalhador, ele recebendo, querendo ou não,
tributos maiores, recebendo salários maiores, ele vai ter um poder aquisitivo maior para investir e comprar aquilo mesmo que ele produziu, tá? E o estímulo cada vez mais da consumação e da produção em massa, tá? Produz-se mais, se vende mais, consequentemente, né, a roda financeira ela cada vez mais, está cada vez mais em movimento. Tá? Nós poderemos afirmar que os principais feitos, no caso, né, do Fordismo, que tem como seu idealizador Henry Ford, né, Henry Ford, né, quem não sabe, é o grande idealizador da Ford que nós conhecemos hoje, tá? A especialização do trabalho, organização de linha de montagens, tá? E uma produção em série. Porém, esse modelo fordista começa a cair ou a ser deixado em desuso a partir do final da década de 70, tá? A partir de 1970, porque uma outra reformulação de estruturação começa a se evidenciar aí dentro dos mercados produtores. O próximo modelo de produção, tá na página 234, fala um pouquinho a respeito do toyotismo, tá? O que seria essa ideia do toyotismo, tá? Ele, na verdade, vai agregar esses dois modelos anteriores, né? Produção em série, mão de obra especializada, junto com a robótica que começa a aparecer. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que as questões cada vez mais tecnológicas vão estar, né, voltadas inclusive para o mercado produtor, e esse mercado produtor vai utilizar essa robótica associada, tá, essas linhas de montagens e, no caso, esse trabalho especializado. É um próprio advento que vai estar, ou é considerado parte da terceira grande revolução industrial, que é a revolução da robótica, né, isso década de 60, 70, né, tem como antecedentes, né, aquilo que já se utilizava a princípio para fins bélicos, para fins militares, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que agora é utilizado dentro dos próprios, né, das próprias linhas de montagem aí. Características aí desse modelo é que ele vai produzir, além de produzir, vai permitir a redução da separação do trabalho, a terceirização da mão de obra, porque nem sempre essa mão de obra vai estar dentro da empresa, pode ser uma outra empresa, né? Isso subsidiando, no caso, essa linha de montagem, cálculos sobre a demanda dos produtos no mercado, tá? Eliminação de estoques desnecessários e uma linha de montagem cada vez mais computadorizada, tá? É a tecnologia atrelada à mão de obra especializada nesse novo modelo aí, tá? Que vai se destacar no toyotismo. E o último, né, modelo de produção aí pós, no caso, o toyotismo, é o volvismo. Tá? Ele é mais particular, ele não tem tanta expressão, porque, querendo ou não, ele é um modelo mais caro, ele é um modelo que vai valorizar, na verdade, a mão de obra e a qualidade do que se faz, tá? Ele se destaca a partir do idealizador dele, tá? Que é um indiano, Enti Chavanco, tá? Mas ele vai trabalhar numa empresa sueca, e aí ele vai se pegar, na verdade, toda a estrutura que esse idealizador tem com o quê? Com a realidade da Suécia, que é uma realidade, no caso, atípica, né? Isso é um dos países mais desenvolvidos do mundo, um PIB, né, muito bem estruturado, e ainda tem, além de ter uma economia, tem uma estrutura educacional, né, padrão, que, querendo ou não, gera projetos para que outras economias possam utilizá-la. E aí quer dizer, então, que esse modelo não visa ou não gera o lucro, né, em maior quantidade. Claro que sim, porém, nós vamos ver que essa realidade do volvismo está mais na qualidade do que se produz. Tá? Olha só o que diz aí em relação a isso. Diferente do Taylorismo e do Fordismo, que visam a produtividade, esse modelo aqui vai estar na priorização da qualidade do produto, aliada à qualificação intelectual e social do trabalhador. Tá? Esses trabalhadores, tá, individualmente, vão estar condicionados a essas linhas de montagem, tá? Mas através de uma qualificação muito melhor ainda desse trabalhador, né? Isso que é especializado e tem, querendo ou não, um grau intelectual muito maior, a tendência seria, digamos assim, menos produtos em série, porém, tá, com um maior poder de credibilidade. Tá? E a credibilidade adentrando esse novo modelo de estrutura de produção aí, que, querendo ou não, digamos assim, não seria para o consumo popular, seria mais para um consumo, né, de uma classe X que tem esse poder aquisitivo de escolher o que está comprando. Não compra em série, não compra produtos populares, mas sim compra produtos que, querendo ou não, são feitos exclusivamente para eles. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco tem o próximo vídeo.